Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, Anísia ontem com vocês. E assim, nós vamos continuando os nossos encontros, sempre já pedindo para vocês deixarem sempre seu like, comentário e, se puderem, compartilhem. Nós estávamos falando no episódio passado sobre, vamos dizer assim, a visita que a Dapa fez para o rei Anu, lá no distante Nibiru. E quando ele chegou lá, a alegria do rei, do soberano, foi muito intensa, porque além dele rever os dois netos, que é Ninjinzida e do Muzi, ele também conheceu uma espécie diferente, que, segundo foi chegada a ele, era uma espécie que se aprimorou sozinha aqui na Terra. E aí, quando esse rapaz chega lá, ele realmente tem uma beleza fantástica, é muito bonito, muito inteligente, só que ele se recusa a comer qualquer comida que foi oferecida no banquete de recepção. E o Anu ficou meio confuso e até irritado, porque afinal de contas seria tido em conta de uma desfeita não aceitar, por exemplo, o elixir, o pão, ou a água. Ele levou todo num farnelzinho, ele levou todos as suas alimentações. E só que Nijinzida, quando ele saiu daqui, é em que tinha dado aquela, digamos assim, aquela tabuleta escondida para ele, só entrega única e exclusivamente para o teu avô, que é Anu. E quando a Anu se retrai e vai para sua câmera, né, seu quarto, ele começa a ler, e aí então ele entende, né, que na verdade a Dapa seria um neto dele, já, vamos dizer assim, numa condição direta, porque era filho realmente de Enki. Então ele entende tudo o que estava acontecendo, então ele fala para que o Nijinzida voltasse e que entregasse, né, o Adapa aqui na Terra, para o seu mundo. E quando eles estavam indo ainda, né, Adapa ele ficou assim, sabe, admirado de ver o infinito, de ver o cosmos, de ver tudo aquilo que ele não estava acostumado a ver. E aí os irmãos foram então tranquilizando, porque realmente, né, era algo muito novo para uma cabeça, por mais esperta, por mais inteligente, cognitiva que fosse, era muita informação. Bom, quando a Dapa chegou ali com o avô dele e respondeu as perguntas exatamente do jeito que ele fora treinado aqui, e ele realmente ficou bem admirado de ver a capacidade dessa criatura. E agora vamos conversar um pouquinho sobre a lenda de Adão e Eva. Então, a lenda de Adão e Eva foi um resumo, foi uma, vamos dizer assim, um enredo que esqueceram de falar que o primeiro homem hibridizado, esse foi, sim, o Adamu, que é o nosso Adão. Mas ele era um trabalhador primitivo, ele não era o aperfeiçoado, aquele homem culto, ele foi mais direcionado mesmo para a tarefa pesada. E ao contrário de Adapa, que era o primor, porque era a raça terrestre, a nossa raça, diretamente misturada ou hibridizada com
esses seres que vieram de longe, que são fora da Terra, são extraterrestres. Então cria-se, né, uma confusão, mas por isso que eu estou explicando. Adamu, o Adão, foi o Adapa, que talvez, dentro de um estudo mais profundo, seja realmente o pai da humanidade civilizada. Ele é, assim como a Titi é a mãe. E quando quando eles chegaram e quando eles tiveram que voltar às pressas, porque a Anu percebeu que realmente havia uma pressa de retornarem com a Dapa. Então ele autoriza o Ibralate, desculpe, o Ibralate, para que ele colocasse tudo lá dentro das naves, né, e eles viessem embora. E aí eles chegaram aqui, só que no caminho, quando eles estavam voltando, Nijinzida falou que começou a mostrar para ele todos os planetas, mostrar a importância do Sol, a importância da Lua. Então a Dapa, ele começa a conhecer mais profundamente o sistema solar. E um pouquinho antes deles saírem lá de Nibiru, a Anu falou: então vocês dois irão para a Terra, e Dumuzi ficará mais um char, quer dizer, mais 3.600 anos aqui comigo. E quando ele for, ele levará então a essência vital, que seria o DNA da ovelha, porque não tinha ovelha aqui ainda. E aí ele ficou assim, né? Bom, Dumuzi vai ficar, tal. Quando chegaram aqui na Terra, eles tiveram a recepção e tal, e Enki ficou muito aborrecido do Dumuzi ter sido, ou ficado lá por mais um char. Mas tudo bem, era a vontade do Pai do céu, então seja feita. Aí eles estavam ali, os três líderes, Ninmah, Enlil e Enki, eles estavam ali conversando e na recepção dos chegados, e aí Enki estava todo feliz da vida, né, em ter o Adapa de volta, e aí ele conta, tanto para Ninmah quanto para Enlil, que Adapa, na verdade, era seu filho. Enlil ficou muito desagradado, ele ficou enfurecido com a revelação. E aí ele diz, né? Agora que a sorte foi lançada, estamos comprometidos com os terrestres, efetivamente, porque agora é o laço de sangue. Então aí nós podemos perceber que nós somos seres híbridos desde há muito tempo, e hoje nós carregamos em nosso DNA essa mistura, essa mestiçagem. Só que Marduk não contou Enki não contou pro Marduk nem para Dankina, que chegaram lá todos, né, curiosos para ver a Dapa, e então eles não contaram. Eles só ficaram impressionados, mas Marduk instintivamente criou um laço afetivo com a Dapa muito grande, assim como Titi, e ficou com um afeto, assim, inexplicável pelos gêmeos, que eles tiveram, os gêmeos. E é aí que nós vamos entrar naquela história que a Bíblia relata como a lenda de Adão e Eva, que tiveram os gêmeos, mas tudo bem. Aí, quando foi tudo, já tinha sido, vamos dizer assim, a situação já estava mais amena,
Enlil determinou então que Marduk ele ensinasse um garoto, um gêmeo, e Ninurta ensinasse o outro. Ninurta levou o gêmeo, que ele ficou responsável, e era o que nasceu primeiro, ele levou para a cidade de Baditipira. E ali ele ia instruir esse menino em tudo. Então ele colocou o nome de Caim nesse menino, que significa aquele que no campo faz crescer. E ele vai ensinar, né, todas as artes da canalização de água, ou seja, canais de irrigação, semear e colher. Assim como também ele ficaria responsável de aprender a pecuária, de tudo, né? Menos da ovelha. Bom, então Ninurta, ele constrói um arado e entrega para o Caim para que ele pudesse ser mais produtivo e também não empregasse a força bruta, como Lulu, que é o trabalhador primitivo, que eram os descendentes lá daquele primeiro feito in vitro, em laboratório. O outro gêmeo, ele foi levado por Marduk, e Marduk chamou de Abael, que é o nosso Abel, que significa o das pradarias molhadas, ou seja, ele ia ter que ter pastos, né? E ele ensinou então a construção dos redis, como que deveria ser. Então, os redis foram construídos primeiro e depois chegaram quando chegassem as ovelhas com dumuse, aí seria então o início dessa cultura, né, com as ovelhas. Aqui uma coisa que eu achei bem interessante é que, a princípio, Enlil achou que ele iria pacificar, né? Principalmente ele já sabia que Marduk tinha aquela, vamos dizer assim, aquela vontade de ter a supremacia. Então ele faz isso para ver o quê? Para ver um entrosamento entre os dois clãs, o clã de Enlil e o clã de Enki. Mas quando passou um char, 3.600 anos passou, os redis estavam prontos, Ninurta já tinha passado para Caim, ele já tinha iniciado o seu trabalho na agricultura. Bom, então Dumuse volta de lá com as ovelhas, com o DNA, porque assim, se não desse certo os animais que vieram com ele, acontecesse alguma coisa durante o percurso, ele ainda teria a essência vital que é o DNA. E isso levou a todos os Anunnaki uma grande celebração, uma festa, e eles fizeram então realmente homenagearam a ovelha, o cordeiro. E é por isso que nós temos dentro do cristianismo a coisa do cordeiro, o cordeiro de Deus, o cordeiro que salva o pecado do mundo, porque é uma cultura que não é nossa, ele veio de longe, essa cultura sobre o cordeiro. E aí então eles fizeram uma reunião entre os líderes para refletirem em como proceder com essa nova espécie, que lógico que ia se expandir. Porque eles trouxeram também a cabra. Então a ovelha e a cabra, essas duas espécies, elas chegam juntos aqui no nosso planeta e começam então a fazer, né, a cultura, e isso tudo a cargo do Abel. Engraçado que na Bíblia, né, falam que os dois tinham
eram os primeiros gêmeos, né, que vieram, que a partir daí vai começar toda a humanidade, mas não foi bem assim, né? Bom, eles criaram também, os Anunnaki criaram a Câmara de Criação, ou seja, eles guardaram tudo que eles trouxeram, que foram na quantidade de 55 espécies de sementes diferentes. Então, eles trouxeram e eles colocaram nessa câmara. Hoje, nós temos uma câmara muito semelhante, onde é guardado, se não me falha a memória, tá numa região muito fria, não sei se na Noruega, onde ali tem uma construção que ela é tão forte que ela suportaria qualquer tipo de hecatombe nuclear. E ali consta tudo o que foi feito, todas as sementes, todas as espécies, os DNAs todos os animais estão lá. Então é interessante isso, né? Porque se repetiu agora há pouco tempo a mesma coisa que já tinha sido realizado lá atrás, num passado bem distante. O Caim ficou então na cidade de Baditibira, junto com Ninurta, e lembrando que essa cidade, Baditibira, é onde atualmente o Líbano, uma parte do Líbano. Então, o mentor de Caim era Ninurta e o mentor de Abel, era Marduk. E eles começaram a já fazer todo o processo de produção, os dois. Não que eles sozinhos fossem trabalhar para produzir, eles eram a liderança, tanto Abel quanto Caim, eles eram a liderança, e através dele, eles ensinavam aí sim aqueles trabalhadores primitivos que tinham meio que se degenerado. Então eles estavam trabalhando apenas a parte vamos dizer assim, da tecnologia. Só que assim, Enlil achou melhor não passar a tecnologia que eles tinham. O homem da Terra teria que começar lentamente a procurar o conhecimento e o aperfeiçoamento. Então, isso é evidente que eles começaram com arado. E aí, até chegar às máquinas modernas, nós vimos, é só fazer uma continha, o quanto demorou. Eles estavam então felizes porque eles teriam a carne do cordeiro, da ovelha, teriam as sementes, os cereais que aqui não existia. Como eu já falei, o trigo é um deles, a figueira, a oliveira, que é a azeitona, o fruto, né, a azeitona, enfim, muitas coisas que eles trouxeram de lá e que não tinha aqui. Então, nós temos que entender que nós aprimoramos não apenas na nossa compleição física, mas também na nossa alimentação, que atualmente também degenerou. Degenerou porque já não tem mesmo a mesma constituição que tinha de quando eles chegaram. E eles fizeram também uma reunião, os líderes, eles fizeram uma reunião para saber como eles iriam distribuir tudo isso, né? Então eles falaram, porque eles já tinham esse hábito de toda a primeira colheita, que eles falavam as primícias, tanto que essa palavra primícia é muito usada por Paulo de Tarso.
que ele vai, quando ele vai escrever as suas epístolas, ele usa muito essa palavra, primícia. Então, o que é primícia? Primícia é aquilo que é o primeiro. Então, todas as primícias, tanto da pecuária quanto da agricultura, teria que ser os primeiros, né? A primeira colheita deveria ser ofertada aos deuses, porque foram eles que trouxeram. E nós vemos que esse ritual permanece assim em algumas culturas ainda de países do mundo, que é entregar a primeira colheita, né, que significa aquilo que está ainda bem, vamos dizer assim, uma de primeira qualidade. Então, eles instituíram isso e aí, lógico, passou-se um tempo, então teve o dia lá das primícias, Abael levou a parte melhor do seu rebanho de ovelhas e Caim levou os víveres alimentares, né? Ali tinha toda a semente que ele trouxe. E aí aconteceu algo muito desagradável, mas que eu deixarei para o próximo episódio. E estaremos então juntos no próximo episódio. Agradeço a todos, compareçam sempre aqui no canal e compartilhem o vídeo.